Oi, gente! A resenha de hoje é de um livro muito especial de uma autora que eu gosto muito, tanto como autora como pessoa, porque ela é um amorzinho e, enfim, eu sou uma grande fã há muitos anos agora, ou alguns anos, tanto faz. Então, sem enrolar muito mais, a resenha hoje é de Minha Vida Fora de Série, primeira temporada. A Minha Vida Fora de Série é o primeiro livro da nova série da Paula Pimenta, que, caso você não saiba, é um spin-off de Fazendo Meu Filme. Ela pegou a personagem Priscila e resolveu dar uma desenvolvida na história dela. E, bom, primeiro eu preciso falar que eu fiquei um pouquinho surpresa, porque na época que saiu o anúncio de Minha Vida Fora de Série, ela primeiro anunciou que ia ter um spin-off de alguma personagem de Fazendo Meu Filme. E aí ficou um tempozinho no mistério antes de sair a sinopse de Minha Vida Fora de Série e da gente saber que era a história da Priscila. E eu não achei que fosse a história da Priscila, só pra começo de conversa, porque apesar dela ser bem amiga da Fanny, sei lá, eu sempre falo Fanny, mas enfim, ela não é uma personagem que tem assim super destaque na série Fazendo Meu Filme. E por isso mesmo eu sempre achei que ela fosse que essa história, esse spin-off fosse ser de alguma outra personagem. E eu fiquei me perguntando, enfim, se teria mesmo tanta história assim pra contar da Pri. E logicamente Paulinha me surpreendeu positivamente e tem sim história suficiente para dividir em várias temporadas. Porque, enfim, todas as histórias valem a pena ser contadas e a da Pri não é diferente. Então a história de Minha Vida Fora de Série se passa, a primeira temporada no caso, né? Se passa alguns anos antes do início de fazer o meu filme. A gente conhece a Priscila, que morava em São Paulo, mas aí os pais dela se separaram e dividiram tudo, inclusive os bichinhos dela, inclusive ela do irmão dela e inclusive, enfim, toda a família. E aí ela vai pra Belo Horizonte morar com a mãe dela, onde, enfim, a família da mãe dela mora, e o pai dela fica na casa em São Paulo com o irmão dela, o Arthur, que tá fazendo faculdade, enfim. E aí a vida dela muda completamente. Ela se muda pra BH sem conhecer ninguém, além da própria família dela, naquela certeza de que vai ser horrível, porque todas as amigas dela ficaram em São Paulo e, tipo, ela acabou de fazer 13 anos e, enfim, é um pesadelo de qualquer adolescente ter uma mudança tão grande e tá totalmente fora aí daquilo que você conhece como vida, né? Então ela não acredita seriamente que vá ter algum motivo para ela voltar a ser feliz algum dia na vida. E logo no início das férias, essa história começa a mudar, porque ela conhece algumas amigas da prima dela, e aí ela vai se enturmando, e aí ela conhece um carinha bonitinho no clube, e aí ela vai começando a achar que de repente o BH pode ser mais interessante e tal. Acaba que a história dela com o tal gatinho no clube vai por água abaixo antes mesmo de começar, porque ela super criou uma imagem de um cara perfeito para aquele garoto maravilhoso, mas quando ela realmente foi conhecer ele, descobriu que o cara não valia nada. E aí se afastou e o que ela super achava que ia dar em casamento em, sei lá, 2 anos, acabou indo pro brejo. E quando ela chega na escola nova, ela dá de cara com um garoto que é muito parecido com ele. Só que alguns anos mais novo, e estuda na sala dela. E aí recomeça o pesadelo, porque ela quer ficar o mais longe possível da memória desse cara. E aí de repente tem um garoto lá que, além de ser muito parecido com ele, é exatamente aquilo que ela imaginou que ele fosse. Porque ele é um cara fofo, ele é sensível, ele é timidozinho e, enfim, ela vai começando a conhecer ele e vai começando a se aproximar, eles vão ficando amigos. E quando ela vai ver, ela já tá apaixonada. E aí, bom, aí daí pra frente é spoiler. Mas quem já leu a série Fazendo Meu Filme sabe de quem eu tô falando, porque quando Fazendo Meu Filme começa, a Priscila já está namorando com o Rodrigo. E essa é a coisa mais legal, na verdade, de Minha Vida Fora de Série, porque a gente consegue descobrir como foi que tudo começou. Porque quando a Fanny conta a história, eles já são o casalzinho perfeito, já estão juntos há sei lá quanto tempo. E, enfim, é sempre legal saber como que a história começou. Por outro lado, tem a parte que também quem leu Fazendo Meu Filme sabe. E o que eu vou falar agora é um grande spoiler, então eu sugiro que vocês passem o vídeo um pouquinho pra frente. Porque em Fazendo Meu Filme 4, a gente descobre que a Priscila e o Rodrigo não estão mais juntos.
E essa, na verdade, é a minha grande ansiedade, porque de resto, eu podia ficar sem saber como foi que eles ficaram juntos, mas eu quero muito saber como foi que eles se separaram. E, enfim, eu já tô morrendo de ansiedade por antecedência. Fim do spoiler. Ah, mas é muito legal também em Minha Vida Fora de Série, pelo fato de ser um spin-off, que ele comece bem antes, porque a gente tem uma outra visão de certos personagens que a gente não tem a partir da história da Fanny, sei lá. Que é, por exemplo, o fato de que a Fanny, sei lá, e o Léo não foram sempre amigos. Eles não se conhecem desde sempre. E é uma perspectiva muito estranha, porque eu tive essa sensação, mesmo sabendo que não era assim, quando eu li fazendo meu filme, eu tive essa impressão de que eles eram tipo amigos de infância. E quando a história de Minha Vida Fora de Série começa, a Priscila entra lá no colégio onde estuda o Léo e a Natália, e a Fanny não estuda com eles. Eles não se conhecem. E aí, tipo, a gente. A Priscila conhece a Fanny antes do Léo conhecer ela. E aí elas se cruzam algumas vezes, mas a Fanny ainda tem uma presença muito esporádica no livro. E é muito engraçado, porque tem uma cena numa festa junina em que ela passa. Tipo, o Léo tá com. A Priscila tá conversando com a Fanny, aí o Léo chega e pergunta quem era ela. E você fica tipo, como quem era ela? É a Fanny, você vai tipo casar com ela. E, enfim, é muito engraçado isso. E toda a perspectiva da história, de coisas que você já sabe, se você já leu fazendo meu filme. Que aí você fica, tipo, dando risada, porque você fica, tipo, cara, eu sei como isso vai terminar, sabe? Pra outros personagens, não necessariamente pra Priscila. E é meio histérico isso, mas enfim. Deixa eu ver. O que mais tem pra falar? É muito difícil falar de um livro que a gente gosta muito, né? Eu vivo falando isso quando eu faço resenha, tanto em vídeo quanto, enfim, escrita. Porque quando eu não gosto de um livro, eu sei especificamente em que ponto foi que aquilo largou mão pra mim. Mas quando eu gosto muito de um livro, como aconteceu com Minha Vida Fora de Série, é muito difícil expressar o que foi que eu gostei mais. Porque eu gostei muito de tudo. A Priscila é uma personagem excelente. Tudo o que eu menos gostava na Fanny quando eu tava fazendo meu filme é exatamente o oposto da Priscila e é exatamente por isso que eu gosto tanto dela. E a mãe dela é ótima. Gente, eu queria muito ter uma relação assim com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, a gente é tipo super próximo e tal, mas eu não tenho uma relação de amizade nesse sentido de cumplicidade que nem ela tem. Que eu imagino que seja uma referência muito próxima a Gilmore Girls, que tem várias situações ao longo do livro. E elas se parecem muito com a mãe e a filha de Gilmore Girls, que eu não lembro o nome agora. Quem mais? O Rodrigo é um personagem excelente. A Samantha, que é cunhada da Priscila, ela é incrível. Gente, eu queria muito uma menina daquelas na minha vida. Ela é, assim, super espontânea e muito divertida. E fala tudo que, tipo, qualquer pessoa precisaria escutar nas circunstâncias da vida da Pri. E, enfim, é um livro ótimo. E eu li... Eu demorei um pouquinho até pra ler, porque eu comecei a ler, aí eu li menos da metade, e aí hoje eu sentei e eu li, tipo, tudo. Porque, pra que eu vou levantar e ter vida, afinal de contas? E, enfim, se você não conhece Fazendo Meu Filme, se você não conhece Paula Pimenta, se você não conhece Minha Vida Fora de Série, vai mudar isso agora, porque é muito bom. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa resenha. Se vocês curtiram, deem um curtir. Não deixem de deixar, enfim, comentários se vocês já leram Minha Vida Fora de Série ou algum outro livro da Paula. Eu vou adorar, enfim, saber o que vocês acharam, o que vocês acham, e, enfim, discutir mais sobre o livro com vocês. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas resenhas e dos próximos vídeos de temas variados e, enfim, mais provavelmente só sobre literatura, mas às vezes tem outras coisas. E acompanhem também o meu trabalho através do Twitter, no @larissasiriane, e também através do meu blog, que é o www.larissasiriane.blogspot.com. E eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês. Paulinha, amei o seu livro. Eu espero muito que você esteja vendo esse vídeo pra você ter noção do tamanho do amor que eu sinto pelos seus personagens. E até a próxima!